Só pessoal, bem-vindos ao meu canal, estamos aqui de volta e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 52, o telúrio. Agora, esse é um elemento muito interessante e na verdade tem muita coisa para falar sobre o telúrio, então eu vou tentar dar aqui para vocês uma ideia condensada de como é o telúrio. O telúrio é um elemento que está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo dos calcogênios. O telúrio foi descoberto no ano de 1782 pelo químico austríaco Franz Josef Müller von Reichenstein, que estava trabalhando em uma mina na Transilvânia, e a tarefa dele naquela mina era descobrir quais elementos, quais minerais que aquele lugar tinha a oferecer. Acreditava-se que existia muito antimônio ali, mas ele fez alguns testes químicos e provou que na verdade não tinha antimônio, e sim se tratava de algum elemento muito parecido com antimônio, e também de ouro. Mas ele não chegou a nomear essa nova substância, esse novo elemento não chegou a identificá-la. Foi só no ano de 1798 que o químico alemão Martin Klaproth isolou essa nova substância a partir do mineral calaverita, que é um telureto de ouro. Então esse novo metal ou semimetal foi nomeado em homenagem à Terra. E vocês têm que lembrar que naquela época, até o início do século XVIII aproximadamente, existiam apenas 7 metais conhecidos pelo homem e cada um desses metais era associado com algum corpo celeste no sistema solar. Então, por exemplo, o ouro era o Sol, a Lua era a prata, o Mercúrio era Mercúrio e assim por diante. Só que ao longo do século XVIII as pessoas começaram a descobrir mais metais, né? E cada metal tinha que ter seu planeta, né? Só que faltaram planetas. E na época da descoberta do telúrio, o único corpo celeste conhecido ali no sistema solar que não tinha o seu elemento era a Terra. Então, por isso que o Klaproth nomeou o telúrio em homenagem à Terra, né? Porque telos em latim significa terra. Na verdade, o Klaproth foi também o cara que nomeou o urânio em homenagem ao urânio. Então, eles tentaram ali continuar essa analogia dos planetas com os elementos, mas depois começaram a descobrir tantos novos metais que não foi possível manter isso aí. O telúrio é um semimetal com uma densidade de 6,2 gramas por centímetro cúbico, um ponto de fusão de 450 graus Celsius e um ponto de ebulição de 990 graus Celsius, os mais altos entre os calcogênios. O telúrio tem dois alótropos, o cristalino e o amorfo. O telúrio cristalino é composto por cadeias poliméricas helicais de átomos de telúrio que no conjunto formam uma estrutura hexagonal. E o telúrio nessa forma ele tem a aparência de um metal, né? Bastante lustroso, um pouco esbranquiçado também. Enquanto que o telúrio amorfo é simplesmente um pozinho preto. Uma característica interessante do telúrio também é que ele é um semicondutor e o gap de energia do telúrio é mais ou menos 32 kJ por mol. Quimicamente, o telúrio reage diretamente com a maioria dos elementos, apesar de ele não ser tão reativo quanto o oxigênio ou o enxofre. A sua configuração eletrônica é criptônio 4d10, 5s2, 5p4, ou seja, faltam 2 elétrons para o telúrio obter a configuração de gás nobre. E de fato, os teluretos, ou seja, os compostos do telúrio com o telúrio no estado de oxidação 2-, são os mais estáveis. Mas como o telúrio não é tão eletronegativo como o oxigênio ou o enxofre, nós também temos a existência de compostos do telúrio com estados de oxidação positivos. E nesse contexto nós também temos que mencionar que o telúrio é capaz de fazer íons poliatômicos ou poliméricos, como queira chamar. Então, por exemplo, TeX-N+, ou TeX2-. No caso, um dos TeX-N+, bastante famosos é o Te4-2+, que é um íon quadrado do telúrio, simplesmente 2 aqui, é a carga de 2+. Esse é muito famoso porque se você dissolve o telúrio em ácido sulfúrico concentrado, é formado esse íon e ele tem uma cor bem avermelhada, né, bem forte, bem característica. Isso é utilizado como uma prova do telúrio na química analítica e foi um dos testes que o químico austríaco que eu falei, Franz Josef Müller von Reichenstein,
foi um dos testes que ele fez quando ele estava tentando identificar os componentes ali naquela mina da Transilvânia. Como o antimônio não faz isso, não podia ser antimônio. Esse exemplo que eu dei do Te42+, como íon polimérico do telúrio, é na verdade um dos exemplos mais simples que eu poderia dar. Na verdade, você pode colocar vários átomos do telúrio ali, e quanto mais átomos do telúrio você coloca, mais complicada vai ficando a estrutura, mais distorcida também. E na verdade não tem muito como prever essas estruturas, é mais cada caso é um caso, e existe uma variedade ali incrível de compostos, de íons que você pode obter dessa maneira. Agora, os compostos do telúrio também têm uma variedade incrível, com elementos menos eletronegativos, mais eletropositivos, como o sódio. Nós temos compostos de uma natureza mais iônica, que tem um caráter mais assim de sal, que se dissolvem em água e são incolores geralmente. Entretanto, com os metais de transição, nos quais a diferença de eletronegatividade é menor, nós temos compostos bem diferentes, mais covalentes, em geral não estequiométricos, e que se assemelham ou são considerados ligas ou fases intermetálicas, como os teluretos de ouro, que não têm uma estequiometria definida ali. Nesse contexto também, com os metais de transição, nós temos o telureto de zinco, que tem uma estrutura parecida com a estrutura do diamante, e se você reage o telureto de zinco com o ácido clorídrico, você obtém o cloreto de zinco e o H2TE, que é um análogo da água, um análogo mais pesado. Em vez de oxigênio você tem o telúrio, que ao contrário da água é um gás, e ao contrário da água fede muito. A julgar pelo meu conhecimento do cheiro de H2S, que também fede muito, e dizem que quanto mais você desce nos hidretos desse grupo, mais fedido vai ficando. Deve ser realmente muito fedido, e dizem que tem um cheiro parecido com o cheiro de alho, só que muito mais forte e muito pior. Uma pergunta que vai aparecer no teste de química inorgânica, né? Todo mundo que faz química tem que responder essa pergunta. É o seguinte: a água tem um ângulo de 104 graus Celsius, só que o H2TE tem um ângulo assim, praticamente 90 graus Celsius, um pouco mais. E a pergunta que o professor de vocês vai fazer é: por que no H2TE o ângulo é menor que na água? E também porque um é gás e outro é líquido. Todo mundo vai ter que responder isso aí que fizer química, e eu vou deixar para vocês pensarem. Se eu fosse professor, o que vocês me responderiam agora, né? Então, continuando aqui, nós temos também compostos do telúrio com os halogíneos em vários estados de oxidação, e também nós temos subaletos do telúrio. Então, novamente, uma variedade muito grande. Por exemplo, nós temos o TeF6, o hexafluoreto de telúrio, com uma estrutura bem clássica, né, octaédrica, bem definida, mas também nós temos estruturas mais complicadas, como no Te3Cl2, que é uma variação daquela estrutura helical do telúrio, só que com átomos de cloro no meio. E nós também temos compostos com oxigênio, oxoaletos e óxidos, o dióxido de telúrio, o trióxido de telúrio, e outros ainda, como o ácido teluroso, H2TO3, e o ácido telúrico, o TeOH6, são compostos bem famosos. Nós também temos a química de complexos, né? Química de coordenação, organometálicos, e é uma variação, cara, que é difícil falar aqui, porque, por exemplo, o dióxido de telúrio, ele tem mais de uma forma, né? Como se fosse alótropo, né? Ele tem mais de uma fase, dependendo da temperatura, da pressão, uma estrutura diferente. Então é difícil aqui eu falar tudo para vocês, mas vocês tiveram a ideia de que o telúrio é bem complicado e bem, assim, um químico que estuda o telúrio, ele tem o que fazer pelo resto da sua carreira, basicamente, né? Isótopos. O telúrio tem 8 isótopos que ocorrem naturalmente. São eles o telúrio 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130. O 130 faz 34% do telúrio e o 128, 32%, mais ou menos. Esses são os dois mais abundantes.
E, por exemplo, o telúrio 123 e o telúrio 125, eles têm o spin que é 1,5, ou seja, eles são ativos na Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR. E também o telúrio 125M, né, metaestável, ele decai emitindo radiação gama. Isso é muito útil para a espectroscopia de Mersbauer. Ocorrência: o telúrio é muito raro aqui na crosta terrestre, com uma abundância similar à da platina, apesar de que no universo o telúrio não é tão raro assim. E uma hipótese para isso é que no início, né, na formação da Terra ali, aquilo ali tudo era muito quente, não havia uma atmosfera bem definida, e o telúrio formou hidretos bastante voláteis que escaparam através dessa atmosfera não muito definida, escaparam para o espaço e levaram quase todo o telúrio embora. Então, essa é uma possível explicação para a escassez do telúrio aqui na Terra. E aqui o telúrio ocorre tanto na sua forma elementar, quanto na forma de teluretos, seja eles teluretos de ouro, de níquel, e exemplos desses minerais são a calaverita, que eu já falei, que é um telureto de ouro, a melonita também, que é um telureto de níquel. E uma coisa interessante é que nos minerais de enxofre, seguidamente nós temos uma substituição do enxofre por selênio, que é bastante significativa em alguns casos, mas no caso do telúrio nós não temos essa substituição, né? Nós não temos muito telúrio nos minerais do enxofre por causa da diferença de raios atômicos, que é muito grande comparando o enxofre com o telúrio. A produção do telúrio. Não é economicamente viável a gente recuperar o telúrio a partir desses minerais que eu já falei. Em vez disso, é muito melhor a gente recuperar o telúrio a partir da lama anódica, no refino eletrolítico do cobre. Então, naquela lama anódica, nós temos todos os metais nobres ali e também o telúrio, e são formados teluretos de metais nobres que no final são convertidos para o metal nobre e também para o dióxido de telúrio. O dióxido de telúrio ele é dissolvido em hidróxido de sódio e depois isso aí passa por uma redução eletrolítica e no final você obtém o telúrio elementar. E por fim, as aplicações do telúrio. O telúrio ele pode ser adicionado a ligas metálicas, ligas de ferro, de cobre, de chumbo, para melhorar as propriedades daquelas ligas, dependendo do que você quer fazer com a liga. O telúrio também pode ser utilizado em fibras ópticas para melhorar a transmissão, a eficiência da transmissão da luz nas fibras ópticas. E também um composto muito importante do telúrio que vem sendo utilizado é o telureto de cádmio, que é um semicondutor e vem sendo utilizado em células fotovoltaicas, para produzir energia solar. Porém, isso aí está mais em fase de experimentação ainda, mas ao que tudo indica é bastante promissor. E pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você olhou até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Me desculpe se eu deixei se eu não falei de tudo aqui, porque o telúrio é um elemento muito complexo. Então peço desculpas se você sentiu falta de algum aspecto do telúrio. E nos vemos na próxima semana, com o elemento de número atômico 51. Tchau!